Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 7 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Os metais possuem diferentes tendências de sofrer o processo de oxidação e redução. Observe a tabela abaixo. Aqui temos zinco, ferro, níquel, cobre, prata, platina e ouro. Nessa ordem, do lado esquerdo para o lado direito, aumenta a facilidade de redução dos íons. E do lado direito, indo para o lado esquerdo, aumenta a facilidade de oxidação dos metais. Se eu comparar a prata e a platina, por exemplo, a platina ela tem grande facilidade de redução, enquanto a prata já tem grande facilidade de oxidação. Com base nas informações descritas, é possível inferir que, letra A, em uma pilha de zinco e prata, o zinco sofreria redução. Então, lembrando da regrinha básica, porre, quem perde elétrons oxida e quem recebe elétrons reduz. Nesse caso aqui, comparando o zinco e a prata, o zinco vai sofrer uma oxidação. Aqui eu circulei o zinco e a prata, e nesse caso, o que está aqui do lado esquerdo aumenta a oxidação. No caso, o zinco ele tem mais facilidade de oxidação ao invés de redução. E a prata tem facilidade de redução. Nesse caso, não vai ser a resposta como alternativa A. Letra B. Em uma pilha de chumbo e níquel, o chumbo seria o agente redutor? Nesse caso, não tem como afirmar, pois não tem o elemento químico chumbo na tabela. Só temos o níquel. Como não tem chumbo, não tem como afirmar se ela é redutor ou se é oxidante. Letra C. O ferro possui maior tendência a ganhar elétrons que o cobre? Essa afirmativa também está incorreta, pois o ferro ele tem tendência de perder elétrons. Lembrando aqui que quem perde elétrons oxida. Vamos voltar na tabela para olhar novamente. Analisando o ferro e o cobre ele tem tendência de haver a redução nos íons, enquanto o ferro ele tem a tendência de aumentar a oxidação. A setinha está localizando aqui do cobre, indo em direção ao ferro. Então, se o ferro tem tendência de aumentar a oxidação, então significa que ele tem tendência de perder elétrons, pois quem perde elétrons oxida. É só lembrar da regrinha. O elemento químico que está oxidando significa que ele está perdendo elétrons e não ganhando elétrons. Letra D. O ouro possui a maior tendência de receber elétrons. Analisando aqui a tabela novamente, eu tenho o elemento químico ouro aqui nessa posição. E ele tem a tendência de aumentar a facilidade de redução dos íons. Então, se tem facilidade de reduzir, significa que se ele tem tendência de reduzir elétrons, então quem reduz significa que está recebendo elétrons. Então recebe elétrons, reduz. Então o ouro está correto. Ele possui a maior tendência de receber elétrons, porque ele está reduzindo. Então a letra D vai ser a alternativa correta. Atividade 2. Ao colocar um pedaço de palha de aço em uma solução de sulfato de cobre, um aluno percebeu que o material ficou de cor avermelhada e falou para os colegas: a palha de aço enferrujou. Então aqui, azulado, eu tenho a solução de sulfato de cobre e aqui eu tenho a palha de aço. Quando passa um tempo, a solução ela vai mudando de cor e a palha de aço também vai mudando de cor. O que acontece é que o cobre presente aqui na solução de sulfato de cobre irá passar para a palha de aço. Então, a solução irá ficar com a tonalidade esverdeada, clara, e a palha de aço vai ficar com o cobre metálico nela, que não é ferrugem. Então, o que tem na palha de aço é cobre metálico e não ferrugem. A ferrugem é quando acontece uma oxidação de ferro pelo contato com oxigênio.
Então, nesse caso aqui, não temos ferrugem na palha de aço, e sim o cobre metálico que estava presente na solução de sulfato de cobre. Então, o que acontece é que os íons de cobre 2+, presente aqui na solução, vai receber elétrons da palha de aço, que é de ferro, e vai formar átomos de cobre presente aqui na parte final. Motivo este que a palha de aço vai ficar com a cor avermelhada. Então, ocorre uma reação de oxirredução, houve a redução do cobre e a oxidação do ferro. Então, a reação química que explica é ferro, da palha de aço, mais sulfato de cobre, que está aqui na solução. Depois da transformação, aqui eu vou ter uma solução aqui, ó, de sulfato de ferro e o cobre metálico presente aqui onde era a palha de aço. E aqui eu coloquei o NOx, substância simples 0, o cobre aqui presente aqui na substância composta é +2, o ferro aqui presente na substância sulfato de ferro vai ter NOx +2 e o cobre agora, substância simples, vai ter NOx 0. Ferro foi de 0 para +2. Então, ele não estava perdendo nem ganhando e agora está perdendo 2 elétrons. Que nesse caso, o ferro perde esses elétrons para a formação do cobre. Então, se houve a perca de elétrons, é só lembrar do porre, perde elétrons, oxida. E o cobre estava perdendo 2 elétrons. Só que ele ganhou esses 2 elétrons do ferro e agora ele não perde mais elétrons. Ele está com NOx 0. Então, se ele recebeu elétrons, vai ser redução agora. Atividade 3. Consulte o quadro da série da reatividade de metais e julgue os itens abaixo como C para os corretos e E para os errados. 1. O elemento bário é mais ativo que o cobre? Então, eu devo analisar naquela tabela anterior, aqui é esta semana, e olhar o potencial de redução do bário e o potencial de redução do cobre. Então, o potencial de redução do bário é menos 2,90 volts e o potencial de redução do cobre eu tenho mais 0,34 volts. Lembrando que o menor sempre vai ter tendência a se oxidar e o maior vai ter tendência a reduzir. Lembrando que o que vai reduzir é o que vai ter os cristais sólidos ou a substância sólida no final. Então, aqui eu tenho o mais ativo significa mais reativo. Então, analisando o potencial de redução do bário e o potencial de redução do cobre, eu tenho aqui um positivo e aqui negativo. Então, o do bário é menor. Se o do bário é menor, então ele vai ter tendência a oxidar. Se ele vai ter tendência a oxidar, ele vai ser mais ativo e reativo. Então, o número 1 vai ser correto, essa afirmativa. 2. O elemento cobre é mais ativo que o níquel? O potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts e o potencial de redução do níquel eu tenho menos 0,25 volts. Então, esse do níquel é menor. O menor tem tendência a oxidar. Então, eu coloquei aqui, ó, o níquel tem menor potencial de redução que o cobre e tem maior tendência a oxidar. Então, se ele é menor e vai oxidar, então ele vai ser mais reativo ou mais ativo. Então, o níquel é que é mais ativo e mais reativo. E aqui está falando que é o cobre. Então, essa afirmativa está errada por isso. Número 3. Ao mergulhar um fio de aço numa solução de cloreto de estanho, observa-se a formação de cristais de estanho sobre o fio de aço. Eu fiz aqui a reação química que acontece. O aço é ferro mais carbono, mais cloreto de estanho, que aqui é a solução de cloreto de estanho, onde eu tenho um átomo de estanho e 2 átomos de cloro. E o produto final aqui dessa solução vai ser o estanho sólido
e o cloreto aqui que vai estar na solução junto com o ferro, componente aqui da substância aço. Analisando o NOx da substância em si, eu tenho, como aqui está na substância, o NOx fixo do cloro é menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, o NOx do estânio vai ser mais 2, pois mais 2 e menos 2 dá zero. Aqui é uma substância simples, é zero. Então, aqui está acontecendo uma redução de mais 2 para zero. É só lembrar da regrinha do porre. Quem perde oxida, quem recebe reduz. Nesse caso aqui, estava perdendo 2. Então, houve o recebimento de 2 elétrons do ferro. Então, o estânio, ele perde 2, agora não perde mais. Por quê? Porque ele ganhou esses 2 elétrons do ferro, componente aqui do aço. Então, o estânio recebeu elétrons e reduziu. Por isso, fica sólido após a reação. O fio de aço que contém ferro oxidou, pois o NOx no início é zero. O NOx do ferro aqui, por ele estar sólido e por ser aqui a substância simples, ele vai ter NOx inicial zero. Mas no fim, ele vai perder esses elétrons aqui para o estânio. Nesse caso, a alternativa está correta, porque vai sim depositar os cristais de estânio aqui no fio de aço. 4. Ao mergulhar uma fita de zinco numa solução de nitrato de chumbo, observa-se a formação de cristais de zinco dispersos na solução. Então, temos o zinco e o chumbo. O zinco possui potencial de redução menos 0,76 volts e o chumbo potencial de redução igual a menos 0,13 volts. Nesse caso aqui, o zinco possui o menor potencial de redução. Então, o zinco tem menor potencial de redução, tendo tendência a oxidar, enquanto o chumbo vai reduzir, formando os cristais, que é sólido. Quando um tem tendência de oxidar, o outro tem tendência de reduzir. E o que vai reduzir é o que vai ter os cristais sólidos no final. Então, nesse caso, a alternativa 4 está errada, pois o que vai formar os cristais é os cristais de chumbo e não cristais de zinco, porque o chumbo vai reduzir, por isso que ele vai formar os cristais aqui dispersos na solução. Atividade 4. Leia o texto abaixo. Uma pilha pode contaminar o solo por cerca de 50 anos. Alguns objetos muito comuns no dia a dia doméstico têm em sua composição elementos químicos considerados perigosos, como mercúrio, cádmio, níquel, zinco, manganês e chumbo. Esses materiais estão nas lâmpadas fluorescentes, pilhas, tintas, restos de produtos de limpeza, embalagens de aerossóis, coisas sem as quais não conseguimos viver e podem causar grandes estragos no meio. Então, a respeito, considere C para as alternativas corretas e E para as erradas. Então, alternativa 1, a equação global que representa uma pilha de zinco e chumbo é zinco mais chumbo mais 2, forma zinco mais 2 e mais chumbo. Então, nesse caso aqui, o zinco com NOx zero está indo a zinco mais 2. Ou seja, aqui está perdendo 2 elétrons. Aqui 0, aqui está perdendo 2. Quando perde, há uma oxidação. E aqui o chumbo está perdendo 2 elétrons. E aqui agora não está perdendo nada. Então, está havendo uma redução. Peguei os valores da tabela, onde eu tenho aqui que analisar o chumbo e o zinco. O zinco tem potencial de redução igual a menos 0,76, enquanto o chumbo tem potencial de redução igual a menos 0,13. Ou seja, o que tiver o menor potencial de redução é o que tem tendência a oxidar. Então, o zinco, por ter um número muito menor do que o chumbo, então o zinco tem tendência de oxidar. E olhando aqui,
o zinco vai oxidar sim, indo de 0 a mais 2. Então, essa alternativa está correta. Alternativa 2. Uma pilha feita de níquel e zinco possui um potencial padrão de aproximadamente 0,53 volts. Então, fazendo aqui a fórmula da variação de potencial de redução é igual o potencial de redução do oxidante menos o potencial de redução do redutor. O oxidante é aquele que vai reduzir e ele vai ter carga positiva, sendo positivo, e o potencial de redução do redutor é aquele que vai oxidar. Então, o que vai oxidar é aquele que tiver o menor potencial de redução. Então, olhando aqui na tabela o níquel e o zinco eu tenho menos 0,25. E o zinco eu tenho menos 0,76. Então, o 0,76 é o menor potencial de redução. Se ele tem menor potencial de redução, ele vai oxidar. Então, o que vai oxidar é o 0,76 negativo, que é relacionado ao zinco. E o que vai oxidar, o que vai reduzir, que é o oxidante, vai ser o menos 0,25, que é o potencial de redução aqui do níquel. Menos 0,25 menos esse menos é da fórmula, então eu tenho que colocar ele, e aqui eu coloco o de um elemento e aqui do outro elemento. Menos vezes menos, mais. Menos 0,25 mais 0,76 é igual a mais 0,51. Esse valor é aproximadamente a 0,53. Então, a alternativa é correta. Alternativa 3. Em uma pilha feita de zinco e chumbo, o primeiro metal sofreria o processo de redução, enquanto o segundo oxidaria. Então, vamos analisar o potencial de redução do zinco e do chumbo. Potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts e o potencial de redução do chumbo é igual a menos 0,13 volts. Aqui está falando que o primeiro vai sofrer redução. O primeiro é o zinco e ele não vai sofrer redução, pois ele tem o menor potencial de redução relacionado ao chumbo. Então, quem tem o menor potencial de redução, ele vai oxidar. Então, o primeiro aqui vai sofrer a oxidação e o segundo vai sofrer a redução. Então, a alternativa 3, ela está errada. Alternativa 4. Pilhas e baterias devem ser descartadas no lixo comum? Erradíssimo. As pilhas e baterias devem ser descartadas em um local apropriado. Aqui está falando que elas não degradam antes do lixo orgânico. O lixo orgânico, sim, serve de alimento para as plantas, mas pilhas e baterias não podem ser descartadas em hipótese nenhuma em lixo comum. Então, essa alternativa está errada. Alternativa 5. Atualmente, nos termômetros clínicos, o mercúrio foi trocado por etanol, demonstrando que as pesquisas científicas podem contribuir para minimizar os danos ao meio ambiente. Essa alternativa está correta. Aqueles termômetros clínicos de mercúrio, ele tem um líquido cinzento. Esse sim é o termômetro de mercúrio. Atualmente, quando vemos termômetros clínicos com líquido avermelhado ou uma cor vermelha, significa que ele é feito de etanol. Ali tem um etanol, que é o álcool, e aquela cor vermelha deve-se a um corante. Então, a alternativa 5 está correta. Atividade 5. Lâminas metálicas de chumbo e zinco foram introduzidas em soluções aquosas de nitrato de cobre, conforme mostrado nestas duas figuras. Então, aqui eu tenho a solução de nitrato de cobre, aqui também nitrato de cobre. E aqui eu tenho uma lâmina de chumbo na solução e aqui eu tenho uma lâmina de zinco na solução. Observou-se que o cobre metálico deposita-se sobre as placas nos dois recipientes.
ou seja, vai juntar cobre metálico tanto na placa de chumbo, tanto o cobre metálico aqui na placa de zinco. Considerando esses experimentos, é incorreto afirmar que, ou seja, 3 alternativas aqui, A, B, C e D, aqui está a D, 3 alternativas vai estar corretas e uma alternativa vai estar errada. A alternativa errada é a letra A. Eu vou explicar agora para vocês. O cobre mais 2 significa que ele está perdendo 2 elétrons. Está aqui, cobre 2+, é a mesma coisa que cobre mais 2. Agora, após o cobre ficar depositado aqui na placa metálica, na lâmina metálica, como ele vai ser uma substância simples, ele vai ter o NOx igual a 0. Então, de mais 2 para 0, houve uma redução. Ou seja, perde 2 elétrons, aqui não perde nada. Então, significa que houve um recebimento de elétrons. Se antes estava perdendo 2 elétrons e agora não perde mais nada, significa que recebeu elétrons. Então, quando há redução, o agente é oxidante. Se o cobre, nas duas situações, ele é agente oxidante porque sofreu redução, então a lâmina de zinco e a lâmina de chumbo, elas vão oxidar. E quem oxida é agente redutor. Analisando por outro ângulo, eu peguei os potenciais do zinco, do chumbo e do cobre. Está aqui os referidos. Potencial de redução do cobre é mais 0,34 e do zinco é menos 0,76. Então, o menor potencial de redução é o que vai oxidar. Então, ó, o zinco e o chumbo têm menor potencial de redução, porque é tudo negativo, é menor. Então, ele tem maior tendência à oxidação, sendo mais ativo ou reativo que o cobre. Então, nesse caso, quem vai oxidar vai ser o zinco e o chumbo. Tá aqui, ó, o zinco e o chumbo vai oxidar. Se o chumbo e o zinco oxida, quem vai reduzir vai ser o cobre. Então, o íon cobre mais é oxidado? Não. O íon cobre 2+ é reduzido. Então, essa alternativa aqui ela é incorreta, então, por isso eu marquei. As outras 3 alternativas devem estar corretas. Vamos ver? O chumbo metálico é oxidado pelo íon cobre 2+? Sim. De redução, pois o potencial de redução é menor. No chumbo, eu tenho menos 0,13. No cobre, eu tenho mais 0,34. Se o chumbo é menor, então significa que ele vai oxidar. Tá aqui, ó, chumbo vai oxidar e o cobre vai reduzir. Letra C, o íon cobre 2+ atua como agente oxidante. Correto. Tá aqui, ó, o cobre 2+, ele houve a redução, então ele é agente oxidante. Letra D, o zinco metálico atua como agente redutor. Correto. Se ele vai oxidar, ele é o agente redutor. Pessoal, finalizamos a correção da semana 4 do PET do segundo ano do ensino médio, volume 7. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Curta o vídeo, dê um like e não esqueça de registrar a respeito da semana nos comentários.